Olá amigos que nos seguem aí nos canais do Palavração no Facebook e no YouTube. Hoje estamos aqui, Everaldo e eu, para falarmos sobre os desafios da alfabetização no Brasil, né? E eu queria falar sobre dois métodos principais, que são os métodos de alfabetização global e fonética. A alfabetização fonética é aquela mais tradicional, em que você ensina os sons das palavras, né, a partir das sílabas, e aí as consoantes, vogais, a soma de consoantes com vogais, gerando as sílabas, daí das sílabas para as palavras e assim por diante. Enquanto que o método global seria aquele em que você busca dar à criança motivação para que ela leia textos inteiros. Então você fornece um livro para uma criança e a partir do momento em que você apresenta a história que conta aquele livro, as figuras, ela vai tendo um engajamento e um interesse pessoal em associar cada palavra aos seus significados. E os defensores do método global vão presumir que esse engajamento da criança vai contribuir para um despertar crítico, né? Então a criança já teria a capacidade de não só ler uma palavra, uma frase, mas já de compreender em profundidade o significado das palavras, das frases e produzir questionamentos sobre elas, né? Existem, obviamente, vantagens e desvantagens nesses dois métodos e o professor Everaldo é a pessoa mais competente que eu conheço para falar sobre isso. Quem me dera, Pablito, quem me dera. Mas eu acho que são dois métodos bastante importantes assim mesmo, e eles vêm funcionando no país desde sempre, né? Mas se começou muito por uma ideia errada assim do que seria alfabetizar. Por muito tempo assim se achou que alfabetizado era o cara que sabia escrever o nome. Depois se viu que isso não funcionava, o alfabetizado passou a ser o cara que fazia um bilhete, por exemplo. Mas afinal de contas, o que vem a ser alfabetizar, né? Hoje em dia nós nem falamos só alfabetizar, porque a alfabetização por si só, ela não leva a muita coisa. Isto é, só saber a sequência de letras, a relação delas com o som, isso não garante que o sujeito chegue a uma leitura crítica, por exemplo. Não garante que ele vá fazer a leitura de uma notícia, de um editorial, não vai garantir nada disso. Mas de alguma forma a gente tem que se valer para poder alfabetizar as crianças, né? E como você falou, tanto do método global quanto do método fonético, os dois apresentam grandes dificuldades, né? Se a gente começar, por exemplo, pelo método fonético. O método fonético envolve, assim, pelo próprio nome, o som das palavras, o som das letras, que elas teriam, o som que as letras representam. No nosso país, especialmente país gigantesco como esse, a gente tem diversas mudanças na maneira de se pronunciar uma letra, que dirá uma palavra, né? Então aqui em São Paulo, por exemplo, nós falamos A, E, I, O, U. Da Bahia para cima, do norte de Minas para cima, já se fala A, E, I, O, U. Então só aí nós temos vogais abertas, vogais fechadas. Só tem uma diferença que para nós adultos parece natural, mas para a criança é muito difícil. Quando a gente vai para as consoantes, por exemplo, você tem algumas consoantes que tem mais de um som. Você pega o X. O X tem o som de C, tem o som de Z e tem o som de X. KS, por exemplo. O L, que é uma das consoantes mais utilizadas, às vezes ele soa como L mesmo, como na palavra língua, o L, perfeito, né? Mas na palavra hospital, esse L já soa diferente. Então, só o fato de fazer a criança decorar essa relação entre a letra e o som que ela representa é uma atividade árdua, árida e difícil para qualquer alfabetizador. Chamada irregularidade da linguagem. Existem línguas mais e línguas menos irregulares, né? As mais regulares são aquelas que têm uma relação direta entre letra e som. A é sempre A, O é sempre O, I é sempre I, L é sempre L e tal. Isso seria uma língua mais regular, são poucas no mundo. E entre as línguas irregulares, feliz ou infelizmente, está o português, por exemplo, por essas razões que eu falei. Mas não só o português, o inglês muitas vezes tem um mesmo fonema, um mesmo som, né, representado por letras diferentes e vice-versa. O francês, a gente está cansado de ler 2, 3 letras que não são escritas, mas não são pronunciadas. Isso tudo para um adulto parece natural, mas para uma criança é extremamente difícil. Eu fico imaginando, por exemplo, palavras como muito. Muito. Que é muito difícil. Muito, ela tem uma sonoridade que sugere um M aí no meio, né? Um M, U, I,
N-T-O. E não tem esse N, na verdade é muito, mas a gente não fala muito. Exatamente, a gente fala muito. Fala muito, mas esse é um princípio básico assim, da evolução da linguagem, né? A sonorização nasalizada do N acaba se espraiando lá no I, lá na frente. Mas na hora de escrever, isso não aparece. Aí o que acaba se fazendo, a gente muitas vezes vê pessoas ridicularizando outras pelo fato de ter posto um N ali, né? Da mesma maneira que você ouve em São Paulo, qualquer E, letra E, no final de uma palavra vai soar como I. Se a gente fala dente, por exemplo, a gente brinca, né? Em Curitiba se fala dente, leite quente e tal, em São Paulo fala dente, leite quente. A gente muda não só o T para um TCH, leite, e o E para I. Para nós é normal, para a criança é muito difícil. Aí a ideia de só alfabetizar, no sentido de se ensinar a relação entre letra, som, sílaba, palavra, é muito complexa, muito difícil. Do mesmo modo, o outro sistema, um sistema mais global, ele é muito mais legal, assim, mais encantador mesmo. Poxa vida, a criança vai ter uma noção maior do texto, ela vai poder discutir, ela vai saber ter um pensamento crítico. O professor, então, se dedica a fazer uma leitura, uma interpretação, uma compreensão para a criança. E isso, por um lado, é bom, porque está motivando a criança ao contato com a leitura, ao contato com o texto. Mas daí é esperar que a criança, aos 6 anos, 5 anos, 7, se muito, vá desenvolver, primeiro, esse gosto pela leitura, por ouvir um texto, por ler um texto. Segundo, vai ter força e determinação para ela mesma fazer a leitura, aí é outra história. Como também é difícil que ela vai entender aquele grau de complexidade que o professor pode dar na interpretação, né? O método global, ele tem como principal crítica o fato de que ele não estabelece um prazo. Ele tem a meta, que é a alfabetização, mas não tem um prazo. Então ele não estabelece que a criança deve saber ler até tal idade, né? Então a proposta é incentivar o tempo da própria criança. Então respeitar o tempo de desenvolvimento pessoal e o interesse dela, né? E aí é o ponto em que nós, professores, encontramos uma limitação em relação àqueles que não atuam diretamente com um grupo de alunos, porque a gente sabe que esse encantamento, essa espontaneidade, ela não é tão presente na sala de aula real. Ela é presente numa sala de aula ideal. Né, onde você imagina como deveria ser o aluno, né? Esse aluno imaginário é muito diferente do aluno como ele é. Claro que existem, numa sala de aula de 30 alunos, sempre vai ter um ou outro que de fato se comporta de forma ideal, 10%. Mas uma grande maioria não. Uma grande maioria não tem esse interesse, esse engajamento que a proposta global tem como pressuposto, né, para que ela funcione. E aí um outro ponto que acho que é interessante a gente situar são as descobertas mais recentes da neurociência, porque existem uma série de processos que vão ocorrer no cérebro que não vão esperar o prazo do método global, do método construtivista, né? Então muitas conexões vão ser podadas quando a criança tiver lá seus 8, 9 anos. Né? Então, se você fala assim, não, tudo bem se uma criança se alfabetizar aos 12. Aos 12, 15 anos, né? Esperando a boa vontade do menino, ainda mais essa geração que nós temos agora, que é muito mais rápida, muito mais imediatista nesse sentido, não vai ter essa paciência toda de pegar o texto, entender o sentido, pegar a palavra, a frase, difícil mesmo. E se depender da boa vontade ou do bel prazer da criança para que isso aconteça, imagino que vai acontecer cada vez mais tardiamente, né? E o problema que você levantou se mostra ao contrário. Se a criança for desenvolver isso só lá na frente, ela vai ter sérios problemas, mesmo de aprendizagem disso, por um lado. Por outro, se ela tiver que aprender aos 2, 3, como a gente discutiu outro dia, também pode ser uma espécie de forçação daquilo que está acontecendo, e a criança, por uma limitação biológica, não vai conseguir. Daí eu achar que o papel do alfabetizador é de extrema importância no nosso país, em qualquer país. Aliás, a professora alfabetizadora é justamente aquela que é vista com menos valor, tanto dentro da escola como fora da escola. Exato. E você tocou um ponto importante, né? Assim, você falou professora. E essa é uma área de atuação na educação que é predominantemente feminina, até pela figura materna que ela representa, pelo imaginário da criança, ela sendo ensinada pela mãe. Tem um imaginário por trás disso que sustenta a figura da professora ali. Mas não quer dizer que nenhum professor possa e deva até participar disso, né?
Mas o fato é que é verdade que os alfabetizadores em geral, para a gente não falar de homem e mulher, eles são, não chega a dizer mal vistos, mas eles são menos valorizados, melhor assim. E não só em termos financeiros, mas em termos de reconhecimento, de importância. Nossa, na mesma escola, às vezes fala assim, as professorinhas lá de baixo, né, ou aqueles que trabalham com as crianças, como se fosse uma coisa pequena. A gente só trabalha com os alunos de ensino fundamental, médio e superior, graças ao bom trabalho das professoras, dos professores de ensino de educação infantil. Se não ensinarem direito, a gente não consegue fazer o nosso trabalho aqui, tanto na educação infantil quanto no Fundamental 1. E é necessário que isso seja dito, né, porque existe uma desvalorização muito grande, tanto em salário quanto em valorização social mesmo. Sou alfabetizador e tal, não é muito bem visto. E eu queria deixar marcado assim pra gente, para todo mundo saber que o trabalho de um alfabetizador é de absoluta importância no papel do cidadão. Porque se esse menino demorar na alfabetização, se ele não aprender a ler direito, a escrever direito, ele vai ter sérios problemas sociais em não domínio de linguagem, né? Porque não vai conseguir fazer nenhum Fundamental 1 direito, nem Fundamental 2 direito, e vai acumulando uma série de dificuldades aí. E um ponto que também é interessante da gente colocar aqui é o fato de que a alfabetização tardia, ela acarreta uma série de limitações, né? Então, quando uma criança até os seus 9, 10 anos consegue já ter proficiência na leitura e na escrita, é diferente de você pegar um adulto de 30, 40 anos para começar a alfabetização. Não que o adulto não vá se alfabetizar, ele vai conseguir, mas a rapidez de leitura, a rapidez de escrita, a rapidez de raciocínio linguístico, tudo isso acaba tendo comprometimento. Difícil. Sem contar o fator psicológico, né? A pessoa com seus 40, 50 anos já conviveu com crianças lendo do lado dela. Imagina o sentimento ruim de frustração, né? Se até uma criança consegue, por que eu não consigo? Poxa vida, deve ser muito difícil mesmo, né? Daí, mais uma vez, né, essa educação de jovens e adultos, no sentido de colocar todo mundo plenamente capaz de exercer a sua cidadania pela linguagem, é extremamente importante, muito importante. E é interessante entender que para um adulto é muito mais desafiador em termos até de cérebro, né, de funcionamento cerebral, por conta do fato de que ele depende de uma série de circuitos que já não estão mais presentes. Que já não estão mais, houve a poda neural neles aí para não que não vá conseguir, mas vai conseguir com um esforço muito maior para chegar. E a possibilidade de um adulto desistir no meio do caminho é grande. E a visão de que, nem a gente acabou de mencionar, você olha para uma criança e ela já sabe ler, ela já sabe escrever, e o adulto parece que não. É muito semelhante a quando a gente viaja para os Estados Unidos, fala, nossa, olha essa criança, ela já sabe falar inglês. Fala bem, né? Fala melhor que eu. Então, se até uma criança consegue, por que eu não consigo? Puxa vida, verdade. Mas é uma discussão séria mesmo a se fazer, a se pensar, porque alfabetizar é construir a base de um prédio que dali a pouco vai depender de estruturas muito maiores e que se não tiver, numa hora que depender de leitura e de escrita séria, essa estrutura rui. Aí a pessoa não tem condições mesmo de prosseguir. Daí isso é fundamental a gente pensar, independentemente do método adotado, né? A gente falou agora de método fônico, por exemplo, fonético. Nas escolas do Nordeste, ainda hoje se ensinam os sons das letras muito diferentes do que a gente ensina aqui, né? Eu lembro da música do Luiz Gonzaga, lá, que ele falou ABC do Sertão, em que ele fala que o G é Gi, o L é Lê, o R é Rê, o S é Si, e o Y é Psilone, e é dessa maneira, ele fala brincando, mas é dessa maneira que as crianças são alfabetizadas lá. E por que não existe uma padronização? Exatamente pela questão regional, né? Então não dá para a gente ensinar, por exemplo, que a palavra regional se fale regional, porque se for pronunciado no Nordeste é regional, estaria ensinando errado mesmo para errado ou inadequado para aquela criança de lá. Então as regiões pronunciam os fonemas, os sons diferentemente. Mas é um respeito cultural, então? Com toda certeza, é um respeito daquela cultura local. Porque se a gente fizesse uma padronização, alguém seria prejudicado? Sem dúvida alguma, e existe isso no país, né? Existe houve já por muito tempo, alguém tentou dizer que o sotaque, ou o modo de falar do Rio de Janeiro, por ter sido por muito tempo, né, a capital, seria o padrão. Então, se fosse assim, todos estaríamos falando com
cantado, depois se pensou que fosse o de Brasília, que é mais neutro, etc. Mas não existe um melhor que o outro. Existem formas adequadas ao seu contexto, à sua história e tudo mais, né? E essas diferenças têm que ser respeitadas, ainda mais num país desse tamanho. Não dá para a gente comparar, por exemplo, a dimensão do Brasil com a dimensão da Finlândia, né? Sem valorização, mas as mudanças são muito maiores. Mas o interessante seria então que nas escolas e nesse processo de alfabetização pelo menos fosse apresentado essas variações, né? Quer dizer, a alfabetização de um grupo de crianças aqui em São Paulo deveria ter como trabalho, claro que não em profundidade, até porque isso demandaria muito tempo, mas pelo menos uma apresentação de como que crianças de Pernambuco falam, porque isso faz com que a gente consiga, pelo menos em termos ideais, romper com o preconceito. Exato. Porque quantas vezes você não vê uma criança ridicularizando, uma criança de São Paulo, ridicularizando um sotaque nordestino? Exato. Isso acontece não só criança, mas adulto. Sim. Muito, né? Não só nordestina, que a gente está aqui no Sudeste e fala mais de nordestino, mas aqui mesmo no Sudeste, fomos a Sorocaba ou a cidades um pouco mais interior. E é curioso que assim, veja que legal, né? Esse R interior, o segundo, olha a dificuldade. A gente tem o R interi, o R batido na ponta do palato, e o UR, o final, são duas pronúncias de R na mesma palavra. Assim como tem três pronúncias de A na palavra banana. Tem banana. É um aberto, um fechado e um anasalado, muito difícil. Aí a gente acha engraçado o R interior. Porta. Por quê? Mas esse R, chamado R retroflexo, que a gente faz uma concha na língua, é o mesmo R da palavra door, no inglês. Só que no inglês a gente acha bonito. Agora, porque é falado por uma pessoa do interior, a gente vai dar risada? Não. Isso é uma expressão de preconceito linguístico, um dos mais fortes que existem, né? A pessoa que fala assim, ela é tida como caipira, sem cultura, sem condições econômicas. Aí surgem outros preconceitos sociais. Estereótipos em cima da forma como a pessoa se comunica. Exatamente, e a gente sabe que são só adequações ao próprio contexto, né? Então não existe um modo mais correto ou menos correto de se falar em termos de pronúncia. O Brasil fez recentemente uma reforma ortográfica no modo de escrever, porque realmente havia muitas variações, né? Mas agora, não só o Brasil, mas todos os países lusófonos que falam língua portuguesa escrevem da mesma maneira. Mas essa é uma mudança, essa é uma variação só de escrita. A riqueza da pronúncia se manteve. Daí seria importante. A gente tem uma matéria que é a variação linguística, né? É estudada em sociolinguística. E o que a gente prega é exatamente isso. Se a gente não conhece as diversas maneiras de se falar, de se pronunciar, a gente pode cometer falhas desde a alfabetização, que é uma questão escolar, até uma socialização, no sentido de não aceitar o diferente. Por exemplo, o cara que fala diferente comete já 3 variações aí na pronúncia do D, do E, que vira E, e do T. Que é um Em que momento você acha que esse trabalho com variações da linguagem seria mais eficiente na ruptura de preconceito? Seria no ensino infantil mesmo ou já indo aí para o Fundamental 2 e médio? Não, acho que na Fundamental 1, quando a criança já tem esse domínio do código, já mostrar as variações, porque veja que interessante, eu gosto muito disso, né? A gente ensina, nós dois aprendemos que são 5 vogais, mas nós temos pelo menos 12 vogais. Na prática? Na prática, só o A tem 3, tem o A aberto, o A fechado, por exemplo, banana, são 3 As, né? O E tem o E, tem o E e tem o EM. O I tem o I e tem o I, então só de vogais tem essa variação longa. O X, como eu falei agora há pouco, soa de 3 maneiras. Ele soa como X de táxi, ele soa como Z de execução, ele soa como C, por exemplo, em sessão. Então, realmente, alfabetizar é uma coisa muito difícil. A partir do momento que a criança tomou conhecimento desse código, é hora de ela perceber que ele varia, e varia de acordo com as regiões. E é super gostoso brincar com isso, né? Como é que uma pessoa da Bahia falaria a palavra acordar? Ela não fala acordar, ela fala acordar. Acordar. Aqui em São Paulo, falar acordar. Como eu sou mineiro, estou na beira de Minas e Bahia, eu misturo um pouco os dois. Mas é apaixonante pensar essas coisas, muito gostoso pensar em linguagem, né? Mas tudo isso tem base na alfabetização mesmo. E não sei se agora vai ser um comentário em que eu não tenho plena consciência sobre o que acontece nesse processo de alfabetização, até porque eu sou um professor de ensino médio, né? Eu não tenho contato com a alfabetização e com crianças, mas pelo menos
a minha lembrança de quando eu fui alfabetizado, eu me lembro muito da professora colocando isso está certo, isso está errado. Sim, então, verdade. se eu, quando criança, falasse acordar, talvez a professora me viesse com uma bronca, falando, não, você não pode falar assim. Você não é caipira, você não é baiano, já viriam com esses preconceitos, com então, certeza. não sei se isso ainda continua presente na alfabetização hoje em dia, se é recorrente, ou se já houve, nos processos de formação de professores, uma discussão sobre o fato de que você, obviamente, deve zelar pela forma como essa região se comunica, né? E no surgimento de uma variação você tem que contemplar, né? Então, sim, o menino que fala acordar, a professora chama atenção, esse é um jeito que se fala lá em tal lugar, mas exato, aqui a gente fala acordar. Sim. Né? Aí, o que não significa que você não deva falar assim, mas você tem que saber também como é que se fala aqui, enfim. Na verdade, é uma grande diplomacia linguística. Né? Vou dizer mais, tem um linguista que eu adoro, filólogo, amigo, pessoal, ele se chama Evanildo Bechara, o irmão dele chama Everaldo. A gente escreveu um livro em homenagem a ele e lançou lá na Academia Brasileira de Letras. Ele lançou um livro chamado Gramática, Ensino de Gramática, Opressão ou Liberdade. Muito legal. E nesse livro ele usa uma expressão muito bonita, que é bem isso que você falou. Você falou de diplomacia linguística, né? Ele usa o termo poliglota na própria língua. Então, quando o cara passa a dominar a linguagem, o português, ele tem que saber que a língua dele é várias. Ele tem um jeito de falar em São Paulo, tem um jeito de falar na Bahia, tem um jeito de falar em Manaus, ele tem um jeito de falar no Sul. Então, ele precisa ser poliglota na própria língua nesse sentido de dominar as diversas possibilidades de pronúncia, não só de palavras, som e tal, mas também de variação de palavra mesmo. Macaxeira, aipim, mandioca, guri, menino, piá. O cidadão vai aprendendo uma riqueza muito grande, né, de possibilidades que a língua oferece. Muita gente fala assim, o português é uma língua muito difícil. Não, o português é uma língua muito rica em possibilidades. E a melhor forma de combater o preconceito é pelo conhecimento. Sempre pelo conhecimento. Quanto mais informação, mais... Eu digo para os alunos, né? A gente que tem algum título, a gente não tem obrigação de ser... a gente não é melhor que ninguém, mas a gente tem a obrigação de ser pessoas melhores. Né? De lidar melhor com o que é preconceituoso, o que é conflituoso, de trazer algum esclarecimento. Essa é a nossa obrigação como cidadãos que estudaram um pouco mais, que leram um pouco mais. Muito bem, professor. Muito bem, senhor. A gente encerra por aqui e, é claro, né, estamos sempre abertos a sugestões de temas e dúvidas que alguém tenha sobre o que a gente discutiu, comentários, enfim. Muito obrigado pela sua atenção. Professor Everaldo e eu agradecemos. E até a próxima. Mande dicas aí para a gente discutir aqui também, que esse papo é sempre muito bom. Valeu!